Recordemos o escritor espírita Vinícius. Você nunca ouviu falar dele? Não o conhece? Na verdade, o seu nome é Pedro de Camargo. Vinícius é um pseudônimo que ele utilizava. E ele não foi apenas um escritor. Ele foi também um palestrante e um grande divulgador do espiritismo. Vinícius desencarnou em 1966 e nos deixou obras maravilhosas, como, por exemplo, Nas Pegadas do Mestre, Na Seara do Mestre, Em Torno do Mestre, entre outras. E, após a sua desencarnação, foi lançado o livro O Mestre na Educação. Porque Vinícius, apesar de ser um autodidata, porque profissionalmente ele sempre foi um comerciante, ele era totalmente voltado ao Evangelho e à educação. Ele fez parte da fundação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E foi através da USE que ele, Herculano Pires, Arilex e outros companheiros e companheiras criaram o Instituto Espírita de Educação, que durante vários anos manteve o Externato Hilário Ribeiro, que era uma escola de educação infantil, da qual Vinícius foi o diretor, esteve à frente até praticamente a sua desencarnação. Entre os seus textos maravilhosos, há um que se destaca e que, na verdade, ele sempre repetiu a fala dele em outros textos, mas há um texto que nos chama a atenção porque ele colocou como título Educar é salvar. E ele repetia muito isso nas suas palestras e nos seus escritos de uma forma geral. Educar é salvar. E é claro que alguém vai perguntar, salvar do quê? A educação pode nos salvar do quê e de que maneira? E é o que nós vamos procurar entender aqui. Educar é salvar. Primeiramente, nós precisamos entender o que seja a educação, que confunde-se muito o que seja a educação. À luz do Espiritismo, não existem dúvidas. A educação é o processo de formação integral do ser espiritual e integral que todos nós somos. A educação deve trabalhar ao mesmo tempo o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento moral, unindo a inteligência com o sentimento. Esse é o grande trabalho da educação. E como somos espíritos reencarnados, portanto, já tivemos outras existências e trazemos essa bagagem através das ideias inatas e das tendências de caráter, a educação do espírito reencarnado deve ser uma educação para corrigir tendências, desenvolver virtudes, formar o caráter, desenvolver o bom senso e levar esse espírito para o bem, sabendo utilizar a sua inteligência para prodigalizar o bem para todos. E aí ele, por si mesmo, com esses aprendizados dados pela educação, vai combater em si o egoísmo e o orgulho, que os espíritos superiores nos anunciam como sendo as duas grandes chagas morais da humanidade. Então, educação é isso. Educação não é simplesmente ensinar conteúdos curriculares. Educação não é simplesmente desenvolver habilidades técnicas e profissionais. Acima de tudo isso, educação é formar o caráter, é desenvolver o senso moral. Porque hoje nós temos um desenvolvimento intelectual muito grande. Está aí a nossa ciência atestando isso.
Mas, infelizmente, isso não tem sido acompanhado pelo desenvolvimento moral. E aí usamos a ciência, usamos a tecnologia para matar, para violentar. Aí estão as guerras, aí está a corrupção. Então a educação é essa formação integral desse ser, que também é integral e que possui todo o potencial divino em si. Isso é educar. E, portanto, essa educação salva o espírito das garras do egoísmo e do orgulho, do imediatismo e da indiferença, da prepotência e da insensibilidade. Então Vinícius tem razão. Educar é salvar. E ele não diz que ensinar é salvar. Está falando em educar. O verdadeiro educador corrige as más tendências do seu educando. O verdadeiro educador leva a inteligência do educando para o campo do bem. Mas, para sermos verdadeiros educadores, precisamos fazer isso conosco. Por isso o Espiritismo proclama a necessidade da autoeducação, que se alia ao autoconhecimento e à autoiluminação. Esse é o grande processo da educação. E lembrando que quando educamos, temos que ter o olhar voltado para o futuro, para o amanhã. O amanhã mais imediato da nossa vida atual, mas o amanhã para depois desse imediato. Porque lá na frente, com o passar do tempo, depois de termos retornado para o mundo espiritual, vamos voltar. Reencarnação. Então, o mundo de amanhã, a humanidade que vai nos receber, está na dependência da educação que estamos promovendo hoje. Então, educar, levando em consideração que esse educar é o desenvolvimento da educação moral do espírito, é salvar. Salvar esse espírito e salvar a humanidade, para que possamos sair desta categoria de mundo de expiações e provas, onde o mal persiste e muitas vezes predomina, para a categoria de mundo de regeneração, onde o bem estará predominando sobre o mal. Para isso, precisamos educar. E à luz da doutrina espírita, com a mensagem de que somos seres imortais, com a existência da reencarnação, mas tendo por base o Evangelho, com os ensinos morais de Jesus. Por isso chamamos a atenção da necessidade de lermos, estudarmos e colocarmos em prática no processo educacional a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais e o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essas duas obras, assinadas por Allan Kardec e desenvolvidas em conjunto com os espíritos superiores. Pegando esse caminho, salvaremos a humanidade. Por isso, então, Vinícius tem razão. Educar é salvar.